E olha só quem eu recebo já aqui no nosso programa, Luciano Catarinhucchi. Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. Valeu, obrigado eu. Vamos falar sobre eleições já? Tá aí, as eleições estamos aí já. Mais uma, né? Exatamente. Mas a eleição municipal é diferente, né, Thiago? Porque ela é mais apaixonante, ela é mais próxima do eleitor. Local, né? E como ela é mais próxima do eleitor, ela se transforma numa eleição mais eletrizante. E esse ano, literalmente, vai ser uma eleição diferente. Isso é interessante, porque é quase um corpo a corpo, literalmente, né? Exatamente. Que acontece. Só que tem uma coisa muito interessante. Mesmo sendo um corpo a corpo, nós temos hoje as redes sociais que modificaram a forma de fazer política. Então, a pré-campanha, que é o que a gente vem falando, você já me convidou em outras oportunidades, a pré-campanha hoje, ela é elementar para o pré-candidato fortalecer a sua candidatura. Por que sua candidatura? Porque ele não é candidato, ele é pré-candidato. E sendo pré-candidato, ele precisa ser conhecido antes dos 45 dias da eleição. Nós estamos falando de 45 dias. 45 dias você só colhe o que você plantou durante todo um tempo ali, uma vida toda, mas principalmente quando você se identifica como pré-candidato. Mas aí, isso é uma coisa bem interessante a gente estar falando. A gente não está falando de uma campanha antecipada? Exato, mudou. Mas aí que pode? Tá. Mas aí que tá. Como mudou, as pessoas ainda, principalmente os políticos mais antigos, eles estão confundindo pré-campanha com campanha antecipada. A pré-campanha pode quase tudo, praticamente tudo. Você não pode falar que é candidato e você não pode pedir voto, nem de forma velada. Ah, estamos juntos até a vitória, não, vamos ganhar essa. Não, não é isso. Você vai simplesmente pedir o apoio das pessoas e você tem a possibilidade de fazer reuniões, de bater papo, por exemplo, fazer lives, fazer podcast. Gente. Não, vamos fazer um vídeo aqui. Você é presidente de uma associação, eu sou um pré-candidato e a gente vai discutir as questões do nosso bairro. Você pode se reunir com pessoas, você pode mostrar projetos, você pode fazer o que você quiser. Pode discutir o que você acha que nós podemos fazer para esse bairro, o que nós podemos fazer para emprego, para educação, para saúde. E você tem uma ferramenta poderosa hoje, que todo mundo tem um celular na mão. O celular, ele é hoje a ferramenta poderosa de você fazer um vídeo, você compartilhar nas redes sociais. Antigamente, para fazer campanha era muito caro. Tinha que ter toda uma equipe de mídia, tinha que ter toda uma equipe que vai gravar, quem que vai fazer, editar. Hoje a pessoa faz a campanha mais barata, ou seja, nas redes sociais, que antigamente a questão, a gente falava o quê? Tempo de rádio e TV, né? O Bolsonaro, que veio de um partido pequeno, que tinha poucos segundos, se elege utilizando ali toda a questão das redes sociais. Depois disso, depois daquela eleição, todas as demais migraram para as redes sociais porque foi naturalmente. Só que junto com as redes sociais vem o risco também, porque é muito mais dinâmico. E uma coisa que essa eleição vai ser eletrizante, vai ser diferente, e é isso que eu agradeço o teu convite que a gente veio, é da questão da inteligência artificial. Isso é novidade. É novidade para todo mundo, Thiago. Tá, mas aí a gente está falando de inteligência artificial, que as pessoas têm que entender que é uma maneira de você criar conteúdos, de você criar materiais que vão te levar a, talvez, a escolha daquele candidato. Exato. Porém, eu ia dizer agora. Porém, a gente também tem que pensar que as fake news podem existir de uma maneira extremamente maior do que poderosa. Vamos lá. O que acontece com a inteligência artificial? A primeira coisa que apareceu foi um deepfake com o ex-governador de São Paulo, o Dória, lá com as mulheres e tal. Hoje está tão mais fácil, porque as ferramentas estão mais fáceis, mais ágeis e à disposição de todo mundo, e inclusive então mais barato. O que ocorre? Eu consigo colocar a sua imagem, você falando, a sua voz, a gente está fazendo um programa, gravam esse programa aqui e joga na inteligência. E a inteligência artificial, ela coloca lá, você falando, por exemplo, uma coisa assim, olha, eu sou a favor que invadam todas as casas, tome as casas, eu sou a favor de... Começa a falar coisas absurdas. E como é que combate isso? O TSE está preocupado. Agora, nessa semana, estamos discutindo, o TSE está discutindo, a corte, para como que vai ser controlado e como que vai funcionar a aplicação da inteligência artificial dentro das eleições municipais. Por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença. Claro. Aí eu estava até conversando com um especialista, a gente batendo um papo sobre isso. Como é que você combate uma situação tão poderosa como essa? Eu coloco a imagem da pessoa, a voz da pessoa, a pessoa falando uma coisa que ela jamais falaria. Existe uma forma.
O quê? Combatendo com a mesma ferramenta, ou seja, eu coloco a mesma imagem, com a mesma voz, com a sua mesma roupa que você está usando aqui, falando uma coisa assim, ó, estou indo para a Lua amanhã, vou jogar uma bomba atômica em Cascavel, coisa assim, então eu combato aquele absurdo falado de uma forma, de um viés assim, você, por exemplo, é de direita, fala... defendendo uma pauta de esquerda. Algo que não tem nada a ver com que você é um cara conservador falando que você defende o aborto, por exemplo. Aquilo bate em cima dos teus eleitores e vai te prejudicar. Como é que você combate isso num tão pouco tempo? Fazendo o mesmo conteúdo de forma mais absurda ainda. É como se fosse... que coisa mais maluca, né? Você vai criar um meme de você mesmo isso, pra ficar absurdo. Combater aquilo. Porque daí a pessoa vai falar assim, não, olha que absurdo que estão falando, isso é absurdo, e esse é absurdo não, também. Eu tô entendendo e eu acho que isso é válido, mas ao mesmo tempo, Catarina... Mas é por causa do tempo. Não, eu tô entendendo, só que é uma loucura, porque às vezes você produz um negócio como esse... E você pode ter causado já um estrago gigante em, sei lá, dias. Não é em horas. Em horas. Hoje eu sempre falo que Deus criou o WhatsApp e o diabo fez os grupos de WhatsApp. Então o que ocorre? Isso viraliza. Um vídeo desse viraliza. Esses dias eu tive um vídeo, eu inclusive mostrei numa palestra que eu dei, inclusive sobre a inteligência artificial, do presidente da República vendendo paçoquinha. E falando da paçoquinha. Era a cara dele, a voz dele, ele vendendo. Tudo. Então era uma coisa tão maluca, eu falei, olha que absurdo isso aqui. Com certeza que não é ele. Agora, como que a gente faz numa questão que, falando de assunto sério, colocando, por exemplo, na campanha, eu coloco para destruir a sua imagem, utilizando da inteligência artificial para prejudicá-lo. Como é que combate? Você tem que fazer algo mais absurdo, por causa da agilidade de ser feito isso. E o que o TSE tem feito? Bom, a inteligência artificial você pode usar? Pode usar, porque é incontrolável, não tem como você controlar. Mas você tem que informar, isso que está sendo discutido, você tem que informar se esse conteúdo foi alterado, foi manipulado ou foi criado pela inteligência artificial. Você vai ter que informar se porventura o valor que gastou tudo. Eu não sei como que isso vai ser. É novo. É tudo novo. É como se fosse uma postagem e tivesse ter um rodapé, alguma coisa na imagem, por exemplo, criado por inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido. Ou uma manipulação de uma imagem, por exemplo. Sim. Por exemplo, hoje a pessoa pode criar uma imagem de um bairro ou de uma coisa sem ir lá no bairro. Simplesmente jogando lá, a própria inteligência, a inteligência artificial, ela constrói aquela situação. Sim. Agora, o público tem que saber que isso está acontecendo. Por quê? Porque senão você está manipulando, inclusive, a opinião. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala que é um viés dessa eleição. É algo novo que há 2 anos atrás já foi usada, há 4 anos também, mas agora está mais acessível. E qual que é o problema? O problema é da paixão do eleitor local. Então, você é candidato a vereador, eu sou o seu apoiador. Eu pego e falo, vou ajudar o Thiago aqui e começo a fazer postagem utilizando coisas que você nem sabe. Como é que vai controlar isso? E a punição vai em quem? Se você não tem o controle, porque isso é difícil de controlar. Porque como é que eu vou controlar o fulano que gosta de mim? Como que você vai fazer isso? Aí eu coloco você junto com um cara famoso, pedindo voto para você, que é manipulação da inteligência artificial. Mas aquele cara famoso, ele tem uma boa entrada, por exemplo, no teu meio do seu eleitorado. Então, tudo isso, aí essa informação vai ter que constar. Constar que aquela situação que está lá, eu coloco lá, por exemplo, o Pelé que morreu. Eu coloco o Pelé falando assim, olha, quando ele for candidato, esse aqui é o meu candidato. Ah, o Pelé já morreu. Mas ou coloco lá o Neymar que tá vivo, que todo mundo, eu adoro o Neymar. O Neymar falou, vote no Thiago, o Thiago é o meu candidato aí em Cascavel. Mas não é o Neymar falando, foi manipulado isso. Então essas questões, o TSE, o TRE e principalmente a Justiça Eleitoral local vão se defrontar, quer dizer, vão ser confrontadas nessa eleição. E como é que vai resolver isso? Essa dúvida e essa novidade é o que vai reger essas eleições municipais. Mas assim, eu acho que as grandes mudanças na verdade, são combater as fake news. Em qual velocidade? O que tem que ser respondido é assim, qual a velocidade que você combate uma fake news digital? Qual é a velocidade? Porque antigamente, como que se combatia? As pessoas jogavam, por exemplo, informações inverídicas na frente das escolas. Ou passava um avião jogando papelzinho falando que o fulano faz parte de uma seita maligna e tal. E aí aquela questão, como é que você combate uma coisa que pula de WhatsApp em WhatsApp em frações de segundo, pode viralizar, pode virar meme e pode começar a ser compartilhada pelos próprios adversários como uma forma de denigrir o outro. O que a própria Justiça Eleitoral está dizendo, se for utilizado para também, porque assim, eu posso utilizar
para fazer uma questão para mim como candidato, sou pré-candidato, sou candidato na eleição, então faça sim para mim a inteligência artificial. E eu posso fazer para o meu adversário, fazer uma manipulação de alguma informação voltada do adversário para denigri-lo. Isso também é proibido pela Justiça Eleitoral. Ou seja, a Justiça Eleitoral ela está se vendo extremamente, não vou falar acuada, né? Mas colocada na parede para saber como é que vocês vão resolver isso. Mas é interessante porque o candidato, ao mesmo tempo que ele não é responsável pela criação de outras, sei lá, mas uma acaba pessoa, sendo. Mas acaba sendo. Então, ao mesmo tempo, ele tem que se cuidar muito da sua equipe, com quem que é o que está acontecendo, se viralizar, ele tem que ir lá combater. Talvez ele mesmo. Ele mesmo. É exatamente isso, é esse viés. Porque quando você demonstra boa fé, lógico, tudo aquilo que é acusado precisa ser provado. Então, quando eu falo você fez, eu preciso trazer elementos de prova para demonstrar que você fez. E você, se você realmente não fez, você tem que trazer elementos de prova de que você não fez. Ou seja, que forma eu não fiz? Quando eu vou lá e, olha, não, essa não é uma postagem nossa, a equipe da campanha está aqui dizendo e advertindo que não concorda com essa linha, isso aqui é uma fake news. Por que isso? Para você combater você mesmo, para não ser responsabilizado. E as multas são pesadas. É isso que eu ia falar, porque uma hora alguém tem que ser responsável por isso. Que me perguntava, e as enquetes do Facebook, e as enquetes que faz nos stories? Sabe qual é a multa? De 50 a 100 mil reais. As enquetes estão proibidas e tem gente falando assim, não, em quem você votaria? Enquetes estão proibidas. Sim, enquete é proibida desde o dia 1º de janeiro. Se fizer enquete, a multa é igual como é pesquisa eleitoral irregular. Exatamente, é irregular. Registro, né? Sem registro. E aí a multa parte de 50 mil até 106 mil, 53 mil até 106 mil, um negócio assim. E isso é pesado. Então daí o eleitor vai lá, gosto do Thiago, eu estou usando o Thiago como referência aqui. Não sou candidato, só para avisar. Eu vou postar aqui no meu Instagram, para o meu núcleo de amigos e seguidores, e vou perguntar assim, você votaria no Thiago, no Jorge Guirado ou na Laís? Em quem você votaria? E aí você começa a falar, olha, o Thiago está com apoio de quase 70% e tal. Isso não pode, é proibido. Isso é uma enquete, que isso não tem questão que a gente fala, metodologia científica para provar a extensão, a validade disso. Então, toda essa discussão é algo válido, que tem que ser trazido para o debate e a sociedade tem que estar atenta. Atenta por quê? Porque pesquisa manipula resultado. Né? Quando a gente fala, ela interfere no resultado da eleição. Por que eu vou votar num candidato que está perdendo, né? Então... Exatamente, é o voto útil que a pessoa fala. Então, quando a pesquisa ela é feita de forma irregular, ela acaba alterando o resultado. A pesquisa pode ser manipulada? Pode, principalmente se ela não tiver registro, porque quando ela tem registro, ela está sob o crivo da Justiça Eleitoral. Então, nós todos os eleitores têm que ficar e prestar muita atenção nisso. Obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado pelo convite.